Paz e graça. Pastor João Wagner mais uma vez com você. Olha a pergunta. Pastor, qual a importância do arrependimento? O que significa arrependimento? Por que a Bíblia fala tanto do arrependimento? A falta do arrependimento impede a salvação eterna? Meu querido, a partir de agora nós iremos fazer uma pequena reflexão sobre esse tão importante tema, arrependimento. Você já pensou nisso? Eu me lembro de uma importante citação do pastor Elienay Cabral a respeito desse assunto, arrependimento, onde ele diz o seguinte, abre aspas, o verdadeiro arrependimento é o que produz convicção do pecado, contrição do pecado, confissão do pecado e abandono do pecado, conversão do pecado. Se essas 5 reações por parte do homem não ocorrerem, não se trata de arrependimento. Não se trata de arrependimento verdadeiro, completo, mas apenas de tristeza e remorso. Fecha aspas. Meu querido, arrepender é voltar-se ao contrário. É dar a volta completa. É tipo assim, deixar de andar no caminho que leva ao inferno e voltar-se, em sentido contrário, em direção ao céu. Trata-se de abandonar os maus caminhos, voltar-se para Cristo e através dele, ou seja, através de Cristo, voltar-se para Deus. A decisão de abandonar o pecado é você querer a salvação em Cristo. Isso importa em você aceitar a Jesus, não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da sua vida. Lembre-se, eu costumo dizer que Jesus é Salvador somente de quem Ele é Senhor. Então me pergunta, ou melhor, me permita fazer uma pergunta importante nesse momento. Jesus ele é Senhor da sua vida? Então certamente o arrependimento ele envolve uma troca de senhores. Do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e da sua palavra. Ouça então o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 2 e também no versículo 2, ele diz assim, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, diz assim, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Meu querido, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça divina, a capacitadora que é concedida quando ele ouve o evangelho e nele crê. Não existe evangelho sem arrependimento. E não existe arrependimento verdadeiro, nem salvação em Cristo. Sem arrependimento não há salvação. Definir a fé salvadora sem incluir um rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico da redenção ou da salvação. A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. Agora ouça o que diz o próprio Cristo, o próprio Jesus, a respeito desse assunto. Marcos, capítulo 1, versículo 15.
e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento era uma mensagem básica lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e continua tendo a mesma importância hoje. Por quê? Eu vou lhe dizer o porquê. Sem o arrependimento de seus pecados, não há salvação eterna. Os profetas lá no Antigo Testamento se preocupavam com o arrependimento. Os apóstolos se preocupavam com o arrependimento. E os verdadeiros cristãos hoje ainda continuam se preocupando com o arrependimento. Então você precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar com o arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação de pecados. Isso é claro. Agora, vamos a alguns exemplos. Ouça o que diz lá o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, sobre a importância do arrependimento. Joel, capítulo 2, e versículos 12 e 13, está escrito assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benevolência, e arrepende do mal. Meu querido, olha como ele se preocupava. E da mesma forma também, no Novo Testamento, na igreja primitiva, o arrependimento era o tema central da mensagem. Olha João Batista, por exemplo, onde João dizia claramente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. O arrependimento era o tema central da mensagem do próprio Cristo, como registrado, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, onde está escrito assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Da mesma forma, Pedro pregava sobre isso porque sabia da importância do arrependimento. Ouça Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, onde disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu querido, em todos os tempos, e hoje não é diferente, a mensagem do arrependimento precisa ser acompanhada da mensagem do Evangelho. Precisa acompanhar essa mensagem do Evangelho. Sem arrependimento não há salvação. A Bíblia é clara em falar sobre isso. Agora, se você gostou do vídeo, não se esqueça do like, dá um joinha e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.